Olá, meu nome é Júlio Paganella, sou da VetClean e hoje vim mostrar para vocês a técnica de uso de contraste na bursa do navicular para auxiliar o diagnóstico de tendinopatias do flexor profundo no casco, porque a gente entende que a síndrome podotroclear envolve aquilo que a gente denomina a tríade do navicular. Se a gente buscar históricos e prevalências, a gente pega como esse estudo, né, onde avaliou 500 cavalos que fizeram ressonância e as principais lesões, e a grande maioria tinha essas três lesões, por isso a tríade do navicular. A número 1, lesões ósseas no osso navicular. Número 2, osteoartrite na interfalangeana distal. E número 3, tendinopatias do flexor profundo na região do casco. Por isso a importância de nós veterinários que estamos no campo de batalha entender isso e aprimorar a nossa técnica, porque nem sempre a gente terá disponibilidade geográfica, muitas vezes, ou condições de encaminhar muitos cavalos para ressonância magnética. E o padrão clínico que muitos desses cavalos têm é redução na amplitude da passada, claudicação moderada, talvez manque mais rodando no círculo ou após a flexão. Na maioria desses casos, tem bloqueios distais positivos e muitos têm alterações radiográficas, poucas alterações ultrassonográficas e, por isso, vamos lá, vamos acrescentar o contraste para melhorar a nossa interpretação e o nosso diagnóstico. Aqui a gente tem estudos onde a gente baseou essa nossa técnica e o objetivo é simples, é complementar o nosso diagnóstico, lembrando da tríade do navicular. O material que você vai utilizar é contraste radiopaco com a base de ioversol, que é o mais comum no mercado. A gente vai utilizar na nossa injeção um volume total de 3 ml, sendo a diluição de 1,5 ml de contraste, como por exemplo aí pode ser o Omnipac, que é o nome comercial mais fácil de ser achado no mercado, e 1,5 ml de anestésico local, lidocaína ou bupivacaína, porque facilita a difusão do contraste e a sua interpretação é muito melhor do que interpretar com o uso somente do contraste. 3 ml volume total, que é um bom volume para a bursa do navicular na maioria dos cavalos. Vamos utilizar agulha espinhal para acessar a bursa do navicular, material de antisepsia e bandagem. Bom, eu bloqueio ou não perineural esse cavalo para injetar a bursa. Se você não tiver necessidade de interpretar com anestesia na bursa do navicular, como esse cavalo ficou, se mancou menos, se parou de claudicar após a injeção, para facilitar o procedimento, você pode fazer os bloqueios abaxiais, mas o que a gente recomenda, se for um cavalo de fácil manejo e contenção, é somente fazer um botão de anestésico com 1 ml, tanto pelo acesso palmar ou lateral, como mostra nessa foto, porque você vai ter um dado a mais na sua avaliação clínica e conseguir, além de fazer o uso do contraste, sua interpretação radiológica, é você entender como esse cavalo se comportou após o bloqueio da bursa do navicular. E muitos se perguntam, mas eu posso aproveitar, já que eu estou acessando a bursa do navicular e já fazer a injeção de corticoide? Não. Por quê? O corticoide, quando a gente mistura junto com o contraste, por mais que a gente faça a homogeneização, poucos segundos depois eles já se separam, eles têm pesos moleculares diferentes, logo vai alterar a sua interpretação da bursografia. Então, não utilize corticoide junto com o contraste, faça o corticoide, caso necessário, em outro momento e não na bursografia. A técnica de injeção você pode utilizar tanto pela técnica palmar quanto a lateral. Grande cuidado na técnica palmar é que ao retirar a agulha, você vai precisar sempre retirar para poder fazer o estudo radiográfico, você pode ter o trajeto da agulha demarcado pelo contraste, então isso pode alterar a interpretação do exame. Caso de aderência, vai facilitar a injeção do contraste. A técnica lateral, como não tem transfixação nenhuma do profundo, você não terá esse problema, porém você vai precisar ter um treino muito melhor para conseguir colocar a agulha pelo acesso lateral, mas nada do que um treino de alguns dias em peças ou em cavalos mesmo, você consegue sim, guiado pelo raio-x,
fazer ambas técnicas. Após a injeção do contraste, você vai precisar estudo radiográfico, posição lateromedial a 0 grau, DP 60 graus e posição skyline. Como interpretar? Antes de você começar a interpretar, a avaliar se tem lesão, se não tem, é interpretar a técnica. Primeiro, bom, foi na bursa do navicular, preencheu toda a bursa do navicular, houve extravasamento para o subcutâneo ou não? Há contraste na interfalangiana distal? E aí, um grande cuidado, como nesse caso a gente vê, houve um ótimo preenchimento da bursa do navicular, mas teve contraste também na interfalangiana distal. Então, a gente precisa lembrar que o número reduzido de cavalos tem sim. A gente tem as membranas sinoviais aí que separam a bursa da interfalangiana distal, mas tem um número reduzido de animais que terá comunicação. Então, o que precisa entender é, bom, teve comunicação, ok, mas teve um preenchimento muito bom da bursa, logo eu acertei a técnica. Diferente se tivesse um preenchimento total da interfalangiana distal, aí sim, certamente você errou a técnica. Então, interpretou, ok, foi na bursa, você vai começar a avaliação. Na posição lateromedial, você vai avaliar o preenchimento nos recessos proximais e distais da bursa, a interface entre o tecido ósseo e o contraste, e se houve difusão do contraste junto à anatomia do flexor profundo, que é o que a gente vai ver muito importante em alguns casos clínicos aqui. Por quê? Se não tem lesões severas, o contraste vai ficar demarcando somente a bursa do navicular. Se há lesões do flexor profundo, esse contraste vai se aderir, porque ele tem alta capacidade de difusão. Em casos de tendinopatias do profundo, há presença de líquido, há aderências em grande parte delas, e esse contraste pode difundir e seguir a anatomia do flexor profundo. Na posição DP, 60 graus, o que a gente vai avaliar? O preenchimento dos recessos pálmaro-proximal lateral e medial, e os recessos distais, medial e lateral, se houve um preenchimento homogêneo. Por quê? Se não houve preenchimento homogêneo, há uma grande possibilidade desse cavalo ter aderências junto à bursa do navicular e flexor profundo, e também entender áreas radiopacas, como essa linha aqui, que a gente já vai ver na sequência um caso muito interessante, que podem sim demonstrar tendinopatias do flexor profundo. E aí, também nessa imagem, a gente vai avaliar se houve difusão proximal aqui do contraste junto à anatomia do flexor profundo. Cuidado à interpretação dessas pequenas linhas aqui, pois isso é drenagem linfática, a drenagem linfática demarcada aqui, radiopaca com o contraste. Então, cuidado nessa interpretação. Na posição skyline, preenchimento homogêneo aqui dos recessos da bursa do navicular, e aqui, ó, interface suave, demarcação suave da bursa do navicular, seguindo a anatomia aqui da superfície flexora do navicular e sua crista sagital. E seguir esse que é denominado nos estudos científicos o artefato de canal de traço, que deve ter um canal simétrico homogêneo. Se houver assimetrias e irregularidades, é porque possivelmente há lesão. E veja nesse caso número 1, que é inclusive da égua, que a gente demonstrou os vídeos no início da apresentação. Olha que interessante. Ao invés de o contraste ficar demarcando somente a bursa, houve difusão proximal desse contraste, seguindo exatamente o que? A anatomia do flexor profundo. E veja aqui, ó, também uma demarcação radiolucente, onde deveria ter um preenchimento homogêneo desse recesso proximal da bursa do navicular, a gente tem um preenchimento irregular. Por quê? Possivelmente há aderência do profundo junto aos ligamentos colaterais do navicular. E também aqui na superfície flexora, olha essa área radiopaca aqui, indo em sentido palmar, aonde vocês vão ver, isso aqui, ó, é possivelmente o que a gente já vai comprovar, uma tendinopatia de flexor profundo em superfície flexora do navicular. Nesse mesmo caso, posição DP 60 graus, demarcação radiopaca do contraste, seguindo a anatomia. Logo, houve uma lesão severa do flexor profundo. Diferenças aqui, ó, a demarcação dos recessos da bursa, o aspecto lateral
muito mais marcado do que o recesso medial, e aqui pouco preenchimento nos recessos distais, pois possivelmente há aderências severas do profundo nessas áreas aqui, ó, e marcação radiolucente aqui indicando também lesões. Veja que legal essa posição skyline, um contraste positivo e uma inversão de contraste que a gente faz no aparelho, no software do raio-x. Veja como perdeu completamente a simetria da superfície flexora do navicular, houve extravasamento do contraste em toda essa região aqui de crista sagital e superfície medial e lateral, logo uma tendinopatia severa do flexor profundo no casco. E se fizéssemos um corte macroscópico, seria algo semelhante a esse estudo anatômico, onde tem uma lesão severa do flexor profundo, aderência à bursa navicular e se aderindo bursa profundo junto ao osso navicular. Vejo aqui do nosso estudo de bursografia, que interessante, exatamente essa região aqui, ó, se fizéssemos o estudo macroscópico, seria algo muito semelhante ao que a gente vê nessa imagem à direita. E veja aqui, ó, também, nesse corte aqui, ó, distal do navicular, aqui os lóbulos lateral e medial completamente irregulares nesse estudo anatômico, e é o que possivelmente teríamos se fizéssemos nesse nosso caso. Isso serve para quê? Demonstrar que o contraste, ele é importante e ele tem uma difusão muito alta em áreas lesionadas, porque áreas lesionadas nós temos um processo inflamatório, na maioria das vezes ativo, onde tem líquido. O contraste tem alta difusão em tecidos onde tem líquido. Veja aqui, nesse mesmo caso, comparando imagem normal e imagem nossa alterada. Então, uma lesão severa do profundo. Nesse caso 2, muito importante, porque eu vou bater o martelo e comprovar para vocês. Veja aqui o que interessante. Já uma imagem muito menos severa de lesões em comparação ao caso número 1. Veja aqui uma assimetria mais leve nessa superfície flexora e veja essas linhas radiopacas aqui de demarcação. E você fica, mas Júlio, será que isso realmente é lesão? Vou comprovar para vocês aqui, ó. A gente fez estudo de ressonância magnética desse cavalo na Clínica Guadalupe, onde tem um sistema do Dr. Guilherme e do Dr. Rolando, onde a gente pôde ver e comprovar que esse contraste, exatamente aqui, é um corte sagital, e aqui nessa linha amarela equivale a esse corte transversal na imagem T1, aqui ó, é lateral, à direita é medial, e veja aqui esses sinais hiperintensos, que a gente chama em ressonância magnética, demonstrando área de lesões no lóbulo lateral e medial do flexor profundo. E vamos botar uma do lado da outra aqui, ó. Veja que linda essa imagem da bursografia, demonstrando exatamente aonde houve preenchimento, extravasamento, linhas radiopacas aqui do contraste, são exatamente o que comprovamos na ressonância magnética, tendinopatia com lesões parassagitais no lóbulo lateral e medial do flexor profundo. Agradecimento especial ao Dr. Guilherme, da Clínica Guadalupe, onde a gente fez vários estudos de ressonância magnética e contraste, e ao Dr. Carlos Anselmo, da Albeitar, que trabalha muito na sua rotina de campo, utilizando o contraste na bursa do navicular. E você, fica um recado aí, ó, o mundo não é de quem sabe mais, é de quem faz mais com o que sabe. Logo, se você achou interessante essa técnica, não basta saber, aplique ela no seu campo de batalha. Esse é o grande objetivo da VET Clean, inspirar e preparar você para o campo de batalha.